Muito bem, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Conceição e nós iremos iniciar o nosso curso, a nossa mega revisão em Direito do Trabalho, na veia e no coração. E nós vamos fazer essa revisão de acordo com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que alterou aí mais de 100 itens da CLT. E a nossa mega revisão vai estar de acordo com a reforma trabalhista para você chegar lá na prova e realmente arrebentar a prova. Vamos gabaritar direito do trabalho, vamos gabaritar processo do trabalho. Aqui não tem moleza. Vamos lá, direito do trabalho na veia e no coração com a nossa mega revisão. Vou deixar para você já aqui os meus contatos. Você pode entrar em contato comigo. Olha lá, adv.robertoconceição@yahoo.com.br, Facebook prof.robertoconceição, o Instagram /professor Roberto Conceição. E tem meus vídeos no YouTube também para você poder me acompanhar. Vamos lá, gente. Bom, quero, antes de iniciar o nosso curso, agradecer a todos aqueles que me seguem. Às vezes eu estou viajando, realizando alguma palestra, eu acabo sempre encontrando um aluno, me abraçando, Roberto, fui aprovado, me abraçando, Roberto, deu tudo certo, gabaritei a prova, o que você falou no curso, caiu realmente na prova, estou numa nova fase. Isso é muito importante para mim, gente, isso é muito importante. Recebo aí, quando ocorrem as provas, diversos comentários, dizendo, olha, realmente, o que você falou, Roberto, caiu na prova. Eu fico muito feliz em poder estar contribuindo com você, com o seu crescimento. E eu tenho certeza que você vai buscar essa aprovação. Só não atinge esse objetivo quem desiste, quem para no caminho. Você não vai parar, você vai até o fim, porque nós estamos juntos. Agora, eu e você, não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei qual horário que você está me assistindo, mas eu quero ficar com você nesse período e poder realmente te ajudar a obter conhecimento nessa fase de transição aí em direito do trabalho, com a reforma trabalhista. Tenho certeza que eu vou contribuir com você e você vai arrebentar na prova. Tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Temas abordados no nosso curso: direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho. E aqui, galera, eu vou deixar já disponibilizado aí o link para você, aonde você está na sua plataforma aí, você pode já acessar também o curso de direito processual do trabalho. Vamos lá? O que é trabalho, Roberto? Fala para mim. O que é trabalho? Veja, gente, a ideia do direito do trabalho, ela surge somente em 1919 com o Tratado de Versalhes. Antes de 1919, nós não tínhamos ainda o direito do trabalho como uma disciplina autônoma. Nós não tínhamos o direito de trabalho como uma disciplina protetora aos trabalhadores. Antes, nós só falávamos de trabalho. Trabalho, que trabalho é esse, Roberto? O trabalho de qualquer esforço físico ou intelectual para obtenção de riqueza ou produção de riqueza, né? Então, assim, o direito do trabalho, na verdade, como eu disse para vocês, em 1919, antes nós não tínhamos nenhuma regra protetora. Antes de 1919, nós tínhamos, então, um esforço físico para sustento próprio ou para obtenção de riquezas. Tanto é que a história do direito do trabalho, se confunde muito com a Revolução Industrial. Por quê? Com a Revolução Industrial, foi aonde começou a se perceber que existia essa exploração de uma forma desorganizada, de uma forma muito peculiar, aonde aquele que tomava o serviço, ele explorava de uma forma muito forte o empregado. Aquele empregado trabalhava em ambientes totalmente degradantes à sua saúde,
trabalhavam em um ambiente totalmente hostil, então começaram a se repensar, a partir da Revolução Industrial, que este trabalhador que desenvolve um esforço físico e intelectual, ele precisava de uma proteção. Ele não poderia desenvolver o trabalho assim, ao léu, a 14, 15, 16 horas, sem nenhum benefício, sem nenhum direito, simplesmente regido pelo direito privado, pelo direito civil. É claro que existe uma discussão aí, se direito de trabalho é direito privado, direito público, mas não vou entrar nessa questão. O fato é que, antes desse regramento da disciplina Direito do Trabalho como uma disciplina autônoma em 1919, nós tínhamos simplesmente contratos ali entre tomador e prestador de serviço, um contrato da área civil, aonde o empregado poderia trabalhar quantas horas ele negociasse com aquele tomador de serviço. Veja, e aí, quando o legislador o empregador começa a perceber que os empregados começam a se aglutinar, porque por estar em condições semelhantes, sofrendo, eles começam a fazer as primeiras greves, e aí surgem as primeiras regras trabalhistas. Mas as primeiras regras trabalhistas, elas surgem patrão e empregado, porque os empregados começaram a perceber que aquele ambiente não estava sendo bom para eles estavam sendo prejudicados daquela forma, e eles falaram, não, vamos parar. Vamos começar a fazer algumas greves aqui, o empregador não produz, o empregador não vende, vai se prejudicar, e aí a gente vai começar a ter, de repente, um olhar diferente. Esse empregador vai olhar para a gente diferente. Vamos começar a buscar algumas regras aí. E aí surgem as primeiras regras entre patrão e empregado, para que eles pudessem desenvolver as atividades ali, de repente, com alguma regra, não com a intervenção do Estado. Até aquele momento, o que nós tínhamos só era regra patrão e empregado. Antes da Revolução, nós passamos ali pela Antiguidade, nós passamos pela Idade Média, as corporações de ofício, nós passamos ali pelo trabalho artesanal. Era o que tinha. Realmente não tinha regra ali. Quando nós passamos pela Antiguidade, quando nós falamos da escravidão, quando nós falamos da servidão, quando nós falamos das corporações de ofício, questões essa que faz parte da história do direito do trabalho, o que nós temos é uma exploração ao trabalho alheio. Era o que nós tínhamos. Por quê? Percebia que o empregado, ou aquele que prestava o serviço, ele poderia ser explorado de uma forma ilimitada. Tanto é quando tinha as guerras, lá no passado, aqueles que venciam a guerra, ao invés de deixar aqueles vencidos presos, poxa, vamos colocar esse cara para trabalhar. Vale mais a pena ele vivo trabalhando, despendendo um esforço físico, ao invés de ele estar preso. Vamos aproveitar esse trabalho alheio. Aí vem a Revolução Industrial, eles começam a se incomodar com essa situação, e aí vamos agora buscar regras, patrão e empregado, vamos tentar melhorar a nossa condição de trabalho. Chega 1919, vem o Tratado de Versalhes, vem a OIT e fala, opa! Vamos melhorar isso aí, vamos começar a estabelecer regras. Surge a Constituição Mexicana de 1917 também, um marco muito importante, trazendo as primeiras regras de uma forma constitucional. Em 1919 surge a Constituição Alemã, trazendo os direitos sociais, a Constituição Mexicana trazendo mais a linha do direito material, o direito do trabalho puro, e a Constituição Alemã de 1919 trazendo mais regramentos em questão da previdência, porque antes desses regramentos todos, o empregado quebrava um braço, machucava, perdia uma mão, perdia um membro, simplesmente ele era substituído, não tinha nenhum benefício. Os benefícios começam a surgir, então, 1917, Constituição Mexicana, 1919, Tratado de Versalhes, OIT, 1919 ainda a Constituição Alemã, trazendo proteções agora, além daquelas regras patrão e empregado. Agora surge o direito do trabalho como uma disciplina autônoma que protege o empregado. A ideia do direito do trabalho foi construir um ordenamento jurídico protetivo para quem? Para aquele que desenvolve atividade subordinada, ou seja, aquele que está ali desenvolvendo as suas atividades durante todo o dia. Nós vamos ver
o artigo 2º, o artigo 3º, que vai tratar da CLT, claro, vai tratar desse trabalho subordinado, Esse que desenvolve atividade subordinada, é ele que precisa de proteção. O direito do trabalho foi construído no viés de proteção. A partir de quando? 1919. Roberto, o que isso tem a ver com a minha prova? Tudo. Por quê? Quando você constrói o raciocínio do direito do trabalho, você começa a desenvolver e resolver questões de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila. Vamos entender tudo do direito do trabalho. Tudo tranquilo? Vamos, passando essa parte introdutória aqui, olha lá, eu peguei um conceito da Carla Teresa Martins, direito do trabalho, né? Na verdade, o que é trabalho? O que é trabalho? Trabalho puro trabalho. Vamos falar o conceito de direito do trabalho daqui a pouco, mas trabalho puro, o que é? O que é trabalho? Trabalho é toda atividade desenvolvida pelo homem para prover o seu sustento e para produzir riquezas. Trabalho, portanto, é toda atividade desenvolvida pelo homem para prover o seu sustento e para produzir riquezas. Isso é trabalho. O que mais nós temos? E o conceito de direito do trabalho? Olha lá, direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas legais e extralegais que disciplinam as relações individuais de coletiva de trabalho subordinado. Conceito de direito do trabalho. Direito do trabalho é o conjunto de princípios, normas legais e extralegais que disciplinam as relações individuais e coletivas de trabalho subordinado. Isso é o nosso conceito simplório aqui, sim, mas que faz todo sentido para o estudo da nossa disciplina. E aí, gente, vamos falar de fontes do direito do trabalho. Nós sabemos, então, que o direito do trabalho ele surgiu como norma autônoma em 1919. E o que é fontes do direito do trabalho? Isso é importante. Fontes do direito do trabalho é importante também para a sua prova. Veja, a fonte do direito do trabalho, precisamos buscar o que é fonte. Fonte vem do latim fons, ou seja, origem. Origem, nascente, a ideia de uma fonte de água. Aonde surge aquela fonte? Aonde nasce aquelas águas? Nascente, fonte, fons. Como surge o direito do trabalho? Como nasce o direito do trabalho e se apresenta para a sociedade? Como nasce o direito do trabalho e se apresenta para aqueles que devem cumprir essas regras? Como surgiu essas regras? Como surge esse conjunto de normas principiológicas, normas legais? Como surgem essas normas que vai regulamentar esse comportamento entre patrão e empregado? Como surge? E aí, nós temos duas divisões. Primeiro é fonte material. Fonte, sabemos, fons, nascente. Então, nós temos a fonte material. A fonte material é o motivo que levou o legislador a criar aquela norma. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar aquela norma? Foi um motivo social, econômico, político. Então, o direito material, ou a fonte material, é o motivo que levou o legislador a criar aquela norma. Qual foi o motivo? Geralmente, via de regra, é um motivo econômico, social, político. Veja a Revolução Industrial. Quando o empregado começa a negociar com o seu empregador ali, um motivo econômico. Quando o Estado intervém nessa relação, um momento também político, um momento social, um momento econômico. Isso é fonte material. A fonte material, grave bem isso, a fonte material é o momento pré-jurídico. Eu não tenho norma, eu tenho apenas uma vontade, eu tenho apenas um motivo que levou o legislador a criar uma norma. É o momento pré-jurídico. Roberto, e a fonte material? Depois da fonte material, o que você tem? Eu tenho a fonte formal.
fonte formal. Agora, a fonte formal é o momento jurídico. Como essa vontade do legislador irá se transformar em ordenamento jurídico. Como que ela irá se formar? Como essa fonte material irá se formar. Fonte formal. Aí, fique atento, porque a fonte formal, eu tenho dois tipos de fontes formais. Fonte formal, ela pode ser fonte formal heterônoma e pode ser fonte formal autônoma. Heterônoma e autônoma. Heterônoma e autônoma. O que é uma fonte formal heterônoma, Roberto? Fonte formal heterônoma é aquela fonte onde eu tenho a participação efetiva do Estado naquele conjunto de regras. Como, por exemplo, olha, o Estado participou, sim, da Constituição Federal, de uma lei ordinária, da lei complementar, de um decreto, de uma instrução normativa, de uma sentença normativa. Então, a fonte formal heterônoma é aquela que eu tenho a participação do Estado. CLT, fonte formal heterônoma. CPC, fonte formal heterônoma. Código Civil, fonte formal heterônoma. Sentença normativa, tem a participação do Estado. É o Estado ali vai julgar, vai analisar aquele dissídio coletivo, então eu tenho a participação efetiva do judiciário, então eu tenho ali uma fonte formal heterônoma. E a fonte formal autônoma, Roberto, fala para mim. Fonte formal, você diz que tem duas, fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Fonte formal autônoma é aquela criada pelos próprios destinatários daquela regra. Como assim, Roberto? Vou te dar um exemplo. A fonte formal autônoma é aquela que, pelo próprio nome, vem a ideia de autonomia. Eu não tenho a participação do Estado. Eu tenho aí os destinatários criando uma fonte, criando um instrumento para que eles mesmos possam cumprir aquelas regras. Então me dê um exemplo, Roberto. Fonte formal autônoma, acordo coletivo, convenção coletiva e acordo coletivo. O que é isso, Roberto? Convenção coletiva e acordo coletivo. Convenção coletiva, eu tenho os sindicatos empregados e os sindicatos empregadores negociando. Dessa negociação surge um instrumento, surge um conjunto de regras. Uma negociação coletiva da espécie convenção coletiva. Sindicatos empregados, sindicatos empregadores negociando, surge um instrumento, surge uma negociação coletiva que claro, é gênero, e dessa negociação coletiva eu tenho uma espécie, convenção coletiva. Então o que é convenção coletiva? É a negociação entre sindicatos empregados, sindicatos empregadores. Isso para nós aqui no direito do trabalho é fonte formal autônoma. Fonte formal autônoma, um conjunto de regras onde os destinatários, que destinatários? Aquelas empresas daquela categoria e os empregados daquela categoria irão seguir as regras dessa convenção coletiva. Tá bom, Roberto? E o acordo coletivo? O acordo coletivo é quando eu tenho uma empresa ou mais empresas. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, uma empresa ou mais empresas de uma determinada categoria que realizam um acordo direto com o sindicato dos empregados. Foi? Agora, eu quero aproveitar esse gancho. Olha a reforma, quero aproveitar esse gancho para te dar uma dica aqui. O artigo 619, nós vamos falar disso depois, mas eu quero já deixar registrado aqui para você que o artigo 619 da CLT traz o seguinte: se a convenção coletiva, eu tenho a convenção coletiva e eu tenho o acordo coletivo. Se o acordo coletivo existir, convenção coletiva, sindicatos empregados, sindicatos empregadores, forma a convenção coletiva. Depois eu tenho sindicatos empregados que faz um acordo coletivo com uma ou mais empresas, sindicatos empregados com uma ou mais empresas. Artigo 619. O acordo coletivo.
o acordo coletivo sempre, olha a reforma trabalhista aí, sempre, 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 preste atenção, sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Roberto, mas não foi isso que eu estudei no passado, não. No passado dizia o seguinte, se aplica a norma mais favorável. Se eu tenho uma convenção coletiva e o acordo coletivo, eu vou aplicar a norma mais favorável. A reforma trabalhista veio e diz o seguinte, olha, quando você faz um acordo coletivo, sindicato dos empregados, uma ou mais empresas, eu tenho a participação do sindicato ali. Se eu tenho a participação do sindicato, e o sindicato retirou um direito, o acordo coletivo acabou por retirar um direito, incluiu outro direito. O legislador entendeu que se essas empresas do acordo coletivo, estão negociando com o sindicato dos empregados, presume-se que esse sindicato dos empregados verificou o que é de melhor para o empregado. Foi uma negociação lícita, foi uma negociação tranquila, foi uma negociação, por que não favorável? Tudo bem? Teve a participação do sindicato nos termos do artigo 8º da Constituição Federal. Tem a participação do sindicato. Se teve a participação do sindicato, ainda que esse acordo coletivo, no primeiro momento ele parece menos favorável que a convenção coletiva, vai se aplicar o acordo coletivo. O acordo coletivo sempre prevalecerá para a sua prova, sempre prevalecerá em detrimento à convenção coletiva. Já vai aí a primeira dica para a sua prova. Se na prova aparecer que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, sim, ok, tranquilo, verdadeiro. Vamos lá, vamos avançar então? Vem comigo, o direito do trabalho na veia e no coração. Vamos lá. O que é fontes então? Fontes do direito do trabalho são entendidas por tudo que, de certa forma, fundamenta a ciência jurídica trabalhista. Fonte, do latim, fons, que significa nascente, origem, de onde provém o direito do trabalho. É a origem da norma jurídica. Então, olha lá, eu tenho fonte material e a fonte formal. Fonte material, eu já disse para vocês, a fonte material aqui. Fonte material é o que levou o legislador a criar aquela norma, é o momento pré-jurídico, e a fonte formal, ela se divide em duas. Fonte formal heterônoma, fonte formal autônoma. E aí, fonte formal heterônoma, caixa, eu fui na Caixa esses dias, e aí eu li aqui e já pensei Caixa, né? Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, tratado, sentenças normativas. Fonte formal autônoma, convenção coletiva e o acordo coletivo. E agora, eu quero que você preste atenção. Mais uma vez, fique atento com a reforma. Atenção, atenção, atenção. Reforma trabalhista. Quando aparecer esse quadradinho aqui, ó, atenção, reforma. Eu tenho, então, fontes, a fonte material, fonte formal, que você vai dividir em fonte formal heterônoma e autônoma, e eu tenho as fontes subsidiárias. O que são fontes subsidiárias, Roberto? Aí você tem que abrir o artigo 8º da CLT. Quais são as fontes subsidiárias? Veja, quando o Estado recebe um litígio, um conflito de interesse, precisa resolver aquele conflito, precisa resolver aquele litígio. De alguma forma precisa resolver. O legislador elaborou a regra, então o judiciário, o juiz irá aplicar a regra abstrata num caso concreto. Então, o empregado foi ao judiciário reclamar uma determinada verba. Ele tem que fundamentar, ele tem que resolver aquele problema, solucionar aquele conflito. Tá bom, Roberto. E se, no momento em que o juiz receber aquele caso concreto, ele olha para a Constituição Federal, ele olha para a CLT, ele olha para o Código Civil, ele olha para o Código de Processo Civil, enfim, e ali ele percebe que ele não consegue resolver aquele caso concreto de acordo com as regras existentes. Aí, o artigo 8º traz a solução para a gente. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência.
Que jurisprudência, Roberto? Pela jurisprudência, nossa jurisprudência do TST, súmulas e orientações jurisprudenciais. Isso cai na prova? Despenca. Despenca na prova. Tem que saber as súmulas e tem que saber orientações jurisprudenciais. Pela jurisprudência, pela analogia, pela equidade, outros princípios e normas gerais de direito, principalmente os princípios do direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes. Ainda o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Ótimo. Então isso não mudou nada. O que mudou foi aqui, ó. Parágrafo 1º, 2º e o 3º. Parágrafo 1º já existia e ele mudou a redação. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Antes da reforma, ele colocou aqui, ó. Antes da reforma, desde que não firam os princípios ou os preceitos dessa CLT, ou do direito, dos princípios de proteção. Aí, ele retirou essa questão e ficou só assim, ó. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, veja. Diretamente, se a CLT for omissa ou precisar de um complemento, já vou para o direito comum. Roberto, e a ideia de analisar antes os princípios e tal, ele retirou. Então, precisa suprir a CLT? Precisa complementar a CLT? Ou a CLT é omissa? Vamos para o direito comum. Qual é o direito comum? O consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, tá? Em direito material. Direito material. Agora, gente, o que pega mesmo, que pode cair na sua prova, é isso aqui, ó. Preste atenção nesse parágrafo 2º. Súmulas, ou seja, jurisprudência, súmulas e outros enunciados das jurisprudências, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, ou seja, jurisprudência. Teve um impacto muito grande aqui na jurisprudência. Ó. Não poderão restringir direitos legalmente previstos e nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Qual que foi a ideia aqui? Nós vamos engessar o tribunal. Tribunal, você não vai ficar editando mais súmulas e OJ aí à torta à direita. Preste atenção nessa dica. Olha, de olho na reforma. De olho na reforma. Agora, súmulas e OJs não pode suprimir e nem pode ficar criando direitos. Roberto, como assim? Nós temos diversas súmulas e OJs. Por exemplo, a súmula 429, que já foi para o espaço, né? Com a reforma. A súmula 429 já foi para o espaço. Olha, entre a portaria e o local da prestação de serviço, não pode exceder a 10 minutos diários. Mas onde está essa lei, Roberto? Ela pegou o artigo, o Tribunal Superior do Trabalho, pegou o artigo 58, que fala da jornada in itinere, e ele trouxe uma nova regra. Ele acrescentou direitos. Fez uma interpretação acrescentando direitos, assim como a súmula 90, quando trata da jornada in itinere. A lei traz uma regra, e aí o TST, interpretando, ele cria outras regras. Com a reforma, parou. Você não pode ficar criando direitos além do que está previsto em lei, Tribunal Superior do Trabalho. Percebe? Então, eu falo da jornada in itinere porque com a reforma nós vamos ver que caiu, o artigo 58 caiu. Não existe mais jornada in itinere. Mas eu peguei esse exemplo, que foi onde nós tínhamos o artigo 58 falando da jornada in itinere, e o legislador foi criando outras regras, ramificando outras regras para a jornada in itinere. E aí, o legislador falou, não, cuide, a ideia foi essa, olha, cuide aí de você decidir processos, resolva litígios, não fique criando, faça a sua atividade típica e não fique realizando atividades atípicas. Qual que é a atividade típica? Julgar processo, trabalhar só com o judiciário, não criar regras. Então, esse é um parágrafo bem interessante. Outro parágrafo é o parágrafo 3º. No exame
da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente, olha a palavra, exclusivamente. A banca gosta de mudar a palavra, viu? Aqui ela pode colocar preferencialmente, obrigatoriamente, exclusivamente. No exame de convenção de acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Roberto, o que é isso? Me explica, explico. Vou até deixar um quadro branco, um quadro branco aqui para a gente poder explicar isso. Olha, o parágrafo 3º está dizendo o seguinte: você tem uma convenção coletiva e você tem um acordo coletivo e uma convenção coletiva. Então você tem um acordo coletivo, você tem uma convenção coletiva. Esses aqui nós sabemos são fontes formais, autônomas, né? Beleza. E aí é o seguinte, o judiciário, quando for analisar tanto um contrato, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, ele deverá visualizar apenas as formalidades do negócio jurídico. Aonde está isso, Roberto? Artigo 104 do Código Civil. Artigo 104 do Código Civil. O que traz o artigo 104 do Código Civil? Objeto lícito. Agente capaz. Que mais, Roberto? Objeto lícito, agente capaz e ainda forma prescrita em lei. Forma prescrita ou não defesa em lei. O que é essa forma prescrita ou não defesa? Ou seja, se você tem uma forma que deve ser realizado, como por exemplo, em via de regra o contrato de trabalho é um contrato livre, pode ser tácito, verbal. Se tiver uma forma que aquele contrato tem que ser feito, como por exemplo aprendiz, que o contrato tem que ser escrito, o contrato intermitente que tem que ser por escrito, então tem que seguir aquela regra. Se não seguir aquela regra, se não seguir aquela regra, aquele contrato não tem validade. Ok? Ou, se tem uma forma onde a lei proíba aquela conduta, tem que observar aquela forma. Qual que é o objeto lícito? Para nós aqui, objeto lícito, vamos lá na OJ 199, que fala do jogo do bicho. Não posso ter um contrato de trabalho com agentes do jogo do bicho, porque é uma atividade ilícita. Agente capaz, veja, o menor só pode desenvolver atividade a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Veja, quando o legislador abriu lá o parágrafo 3º, ele está dizendo o seguinte, olha, veja, você vai analisar, judiciário, a convenção coletiva e o acordo coletivo só no que diz o artigo 104 do Código Civil. Só o que está previsto no 104. Você não pode ficar agora querendo, judiciário, anular cláusula aqui, cláusula lá. Você vai ficar se ater somente a essas 3 regrinhas que estão lá no 104. Objeto lícito, agente capaz, forma prescrita em lei. Você vai observar só isso. Fugir disso, você não pode ficar anulando, achando que tem que anular uma cláusula ou outra aí, judiciário. E mais, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Vou apagar aqui. E olha o que ele diz ainda. Se você tem uma convenção ou um acordo coletivo, você não vai ficar
analisando esse acordo ou convenção coletiva com o objetivo de interferir. Veja, intervenção. Surgiu mais um princípio. Intervenção mínima. Intervenção mínima na convenção coletiva e no acordo coletivo. Roberto, como assim intervenção mínima? Você tem que ficar atento ao artigo 611-A da CLT e o artigo 611-B da CLT. Cara, é um artigo muito importante e você precisa ficar atento e ler esse artigo. O artigo 611-A e o artigo 611-B. O que diz 611-A e o 611-B é o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo, observando o que está disposto lá no artigo 8º, artigo 8º da Constituição Federal, aonde traz que a necessidade da presença do sindicato para as negociações coletivas. Então, olha o 611. Quando eu tenho a participação do sindicato na convenção ou no acordo coletivo, essa negociação ou acordo coletivo prevalecerá sobre a lei. Roberto, que loucura é essa? Sim, se eu tenho uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que tem a participação clara e efetiva do sindicato, prevalecerá sobre a lei, sobre a CLT 611. E eu tenho que resguardar o que está na Constituição Federal, que ele pegou a Constituição Federal e colocou no 611-B da CLT. Eu preservo o que está na Constituição Federal, reproduzindo no 611. Preservo o que está na Constituição Federal, reproduzido no artigo 611-B. Agora, o que está no 611-A, como por exemplo o banco de hora que pode ser elastecido, o intervalo pode ser reduzido para 30 minutos, o cargo de confiança, que pode estar previsto numa convenção coletiva. Então, quando tenho alteração nessas regras, por exemplo, do banco de horas, na redução do intervalo, irá prevalecer sobre a CLT. Mas eu mantenho o que está no 611-B. Não posso mexer aí no fundo de garantia, no seguro-desemprego, questão de saúde, de higiene. Isso não pode ser trabalhado. Tenho que respeitar, mas o que está no 611-A, eu posso negociar. Convenção coletiva e acordo coletivo. Participação do sindicato. Pode negociar e prevalecerá sobre a lei. É isso aí. Então ele diz o seguinte, olha, você vai interferir minimamente. Intervenção mínima nas negociações coletivas. Interferência mínima. Olha aqui, ó. Interferência mínima, autonomia da vontade. Que vontade? Coletiva. 611-A. 2 artigos legais para você ler. 611-A e 611-B. Beleza, galera? Vamos falar de princípios? Aguenta aí. Próximo bloco eu volto para a gente mergulhar nos princípios. Rapidinho.